Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto muito interessante e muito importante, onde ele trata da razão entre grandezas de mesma espécie. O que isso quer dizer? Quer dizer que os valores numéricos que você tem, eles devem sempre ter a mesma unidade de medida, seja ela medida de comprimento, medida de capacidade, qualquer tipo de medida, mas obrigatoriamente os valores numéricos têm que ter a mesma unidade. Deixa eu te mostrar aqui em dois exemplos bem bacanas como é que isso aqui funciona, certo? Vejamos aqui então, a razão de 25 quilos para 15 quilos. Então vamos lá. Reparem que ambas têm a sua unidade de medida em relação a quilograma. Eu só posso trabalhar essa razão quando os valores numéricos pertencerem a essa mesma unidade. O que aqui no caso realmente é, certo? Até porque esses dois valores tratam de quilogramas. Perfeito? Então vamos lá. 25 quilos sobre 15 quilos, nós temos uma razão de 25 para 15. E aí, pessoal, devido a esses valores terem a mesma unidade de medida, nós podemos simplificar essa razão, tá? Então, aqui nós temos 25 sobre 15, ou 25 está para 15, onde eu posso dividir esses dois valores numéricos por um mesmo valor, onde esse mesmo valor será o 5, tá? Não se esqueçam que, para simplificarmos uma fração, isso só é possível se por algum acaso os dois valores que formam essa fração puderem ser divididos por um mesmo valor numérico. Beleza? Nesse exemplo aqui, esse valor numérico é o número 5. Então nós temos 25 dividido por 5, que é igual a 5, e 15 dividido por 5, que é igual a 3. Logo então, a razão de 25 para 15 equivale também a uma razão de 5 para 3. Ok, pessoal? Agora, vamos analisar aqui o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo, ele trata de unidades de medida, onde essas medidas são referentes a medidas de tempo. Só que, se você analisar, reparem que aqui em cima nós temos em relação o valor numérico em relação à hora, e aqui embaixo nós temos o valor numérico em relação a minutos. Pessoal, do jeito que essa razão está escrita aqui, a gente não pode trabalhá-la de forma direta. Por quê? Porque, embora esses valores tratem de medidas de tempo, mas as suas unidades não são a mesma. Por que isso? Porque aqui é hora e aqui é minuto. Então, você faz a escolha. Ou você transforma os dois valores para hora, ou você transforma os dois valores para minutos. Dica que eu dou, pessoal, fica muito mais fácil você transformar o valor maior para o menor. Portanto, aqui nesse caso, como uma hora é um valor maior do que um minuto, transforme horas em minutos. Perfeito? Então, reparem, uma coisa que nós devemos saber é que uma hora equivale a 60 minutos. E aí, nós iremos utilizar essa equivalência para fazer justamente essa transformação. Então, repare aqui comigo. De novo, devido ao fato de uma hora ser igual a 60 minutos, e como aqui nessa razão nós temos 2 horas, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 2 por 60, certo? Justamente por esse motivo de que nós temos que uma hora é igual a 60 minutos. E aí a gente vai fazendo essa proporção. Se uma hora é 60, 2 horas é 2 vezes 60. Logo então, resolvendo essa multiplicação, 2 vezes 60 é igual a 120. E aí, olha lá a coisa bacana aqui nessa transformação. Esse valor que antes estava em hora, automaticamente agora se transformou em minutos. Por quê? Porque eu estou multiplicando 2 vezes 60, só que é 2 vezes 60 minutos. Logo, esse valor referente a horas já transformou a unidade de medida, tá? Então, aqui nós temos agora 2 vezes 60, o que vai me dar 120 minutos, tá bom? E aí nós temos 120 minutos sobre 30 minutos.
Aqui nesse caso, então, como se trata de uma razão entre unidades de medidas iguais, já que ambas são iguais a minutos, nós podemos sim simplificar essa razão, tá? Aqui nesse caso, eu vou dividir os dois valores por 30, já que é possível dividi-los por 30, tá bom? Então, quando você for simplificar essa razão, simplifique-a sempre pelo maior valor possível. Aqui nesse caso, olha só, 120 dividido por 30 é igual a 4. 30 dividido por 30 é igual a 1. Se você pensar na forma de divisão, também é possível dividir 120 por 30, já que essa divisão tem como resultado igual a 4. Mas eu coloquei inicialmente esse valor proposital para que você preste atenção em relação ao seguinte detalhe, tá? Uma coisa é, de repente, nós resolvermos a divisão e essa divisão ser exata, o que realmente aqui acontece. Logo, essa divisão tem como resultado igual a 4. Mas, em se tratando de razão, existe a obrigatoriedade de você escrever aqui o teu denominador igual a 1. Ou seja, vamos voltar aqui para a divisão individual. 120 dividido por 30, é igual a 4. 30 dividido por 30 é igual a 1. Pelo fato de ser razão, pessoal, não se esqueçam que esse número 1, enquanto denominador, tem que aparecer. Até porque na leitura, aliás, tem que aparecer o número 1, já que a razão é de 4 para 1, tá bom? Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui a razão entre grandezas de mesma espécie. Não se esqueçam que essa mesma espécie sempre em relação à unidade de medida. E aí não interessa se você está trabalhando medida de tempo, medida de comprimento, de capacidade, isso não importa. O importante é sempre você colocar os dois elementos da razão, quer dizer, numerador e denominador, sempre para a mesma unidade de medida. E aí, nesse caso, não sendo a mesma unidade, você irá transformá-la. De preferência, transforme a maior das unidades na menor delas, que foi o que eu fiz aqui embaixo, transformando horas em minutos. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.